Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 3 de janeiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título Razão para a Ação de Graças e Oração, que é esta lição aqui, meus amigos. Razões para ações de graças e oração. E a lição que inicia-se hoje, que nós abordaremos e estudaremos durante toda essa semana, fala do apóstolo Paulo, que ele exorta a todos os cristãos de cidades vizinhas, que ele estava preso, ele manda cartas, para que as pessoas fossem gratas a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo por eles, e mostrar isso diariamente através de orações, como uma manifestação de cada pessoa da boa obra que Deus faz em nós. E a lição 2 desse novo trimestre, que é fevereiro e março de 2026, ela está baseada nos seguintes livros e capítulos das Sagradas Escrituras. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4, Colossenses, capítulo 1 e 2, Êxodo, capítulo 28, Efésios, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2, Jeremias, capítulo 17, 1 Coríntios capítulo 13, Efésios capítulo 2, 1 Pedro capítulo 1, Tiago capítulo 1, João capítulo 7, Isaías capítulo 30, Salmo 119 e Apocalipse 12. E na abertura dessa lição 2, nós observamos uma figura, um desenho que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. Que é esse desenho aqui, meus amigos, olha o desenho, E o que nós vemos aqui é uma Bíblia que ela está aberta, E ali o apóstolo Paulo, que antes de começar qualquer atividade diária, ele buscava o Senhor, buscava uma consagração para com Deus, onde ele fazia um agradecimento e uma oração assim, bastante assim, ligada ao Senhor, de coração aberto, que você pode ver no desenho, onde ele recebia toda a orientação divina para que ele pudesse passar as mensagens na proclamação do Evangelho, para que ele pudesse dar essas mensagens a essas igrejas da Ásia. E assim, lá do alto dos céus, vinha a inspiração divina a Paulo e o que ele deveria falar, e dar essa orientação. E isso enchia o coração dele de alegria, e ele tinha razões para essa ação de graças, que cada momento em que ele se ajoelhava, buscando o Senhor, o seu coração se alegrava. E isto é o que todos nós devemos fazer a cada dia, a cada manhã, ser grato ao Senhor e buscar esta consagração e ser abençoado por Deus, para buscar o Espírito de Deus em nós, para que possamos ser batizados a cada manhã pelo poder do Espírito Santo, para que Ele possa nos dar sabedoria e entendimento, e que a gente possa ter esse entendimento de gratidão a Deus
e que Ele possa nos conduzir na nossa vida diante de tantas aflições que nós passamos nesse mundo. E a lição de hoje, ela fala justamente sobre a ação de graças, que era um elemento essencial nas orações do apóstolo Paulo, e até quando ele enviava as cartas para as igrejas, ele buscava essa consagração, ele buscava realmente ensinar as outras igrejas a serem gratos ao Senhor. E não apenas ele expressava a sua gratidão a Deus por meio de orações, mas nas atitudes que ele tinha, constantes e diárias, como também ele incentivava as demais pessoas a fazerem o mesmo. Para Paulo, a gratidão a Deus, através de orações, é o fruto de Deus no coração do ser humano, que ele pode atuar dentro do nosso coração e dar esse entendimento realmente de nós sermos amorosos e gratos ao Senhor pelo alimento que não falta no nosso lar, pelas bênçãos que recebemos diariamente, porque só o fato de nós respirarmos esse ar da manhã já é um milagre, e nós temos que ser gratos por isso. E pensando nisto, o autor da lição da Escola Sabatina deste trimestre, que é um diretor europeu de lições da Escola Sabatina, chamado Clinton Warren, ele colocou o seguinte verso para memorizar, que o apóstolo Paulo colocou em seu livro, que diz o seguinte: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma saudação aos irmãos de Filipos, cheio de gratidão, destacando a eles da necessidade de cada um para que tivesse uma comunhão com o Senhor, e isto diariamente, porque o Senhor iniciava assim uma obra neles para a salvação, e que tudo isso seria completada, essa obra espiritual, na segunda vinda de Jesus, que está se aproximando, quando Ele dará o galardão a cada um, se for merecedor. E com isso nós devemos ter razões de dar graças todos os dias em orações constantes. E Paulo jamais esquecia do seu Senhor, que havia realmente transformado a sua vida. Ele tinha dado uma oportunidade para ele ser agora uma nova criatura, e isso ele era grato por isso, e ele enviava essas cartas para buscando cada vez mais salvação de pessoas ali na Ásia, que eram gentios em busca realmente da palavra de Deus, que estavam sedentos. E ele mandava palavras de amor, de ações, de graça, e ele diz o seguinte, que isso é o início de cada carta, ele fazia isto, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Colossenses capítulo 1, versículos 2 e 3. Paulo faz uma saudação às igrejas de Colossos aqui especificamente, que a paz de Cristo estivesse com eles, lembrando que todos, inclusive nós, nos dias de hoje, devemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo dom da vida, pelos seus cuidados, pelo seu amor, por tudo que nós temos, pelos bens que nós temos, pela prosperidade que Ele nos dá através da paz, da saúde e de tudo que nós temos no nosso lar. E assim Paulo, mesmo estando preso, ele envia cartas para igrejas vizinhas ali da Ásia, principalmente Filipenses e Colossos. Ele menciona que mesmo em meio a dificuldades, nós temos que ter muitas razões para nós sermos gratos a Deus. E nós podemos experimentar a graça de Deus de várias formas assim, profundas, que até mesmo os anjos do céu não conseguem compreender. E nós temos essa oportunidade de fazer isto. E isso se aplica ao dom divinal da paz que Deus nos dá para nós,
que oferece entendimento, compreensão, harmonia, para que nós tenhamos uma união com Deus, e Deus é a única esperança que vem para nós através do seu amor. Podemos ter assim corações assim agradecidos como Paulo teve, né? Mesmo quando nos sentimos assim pressionados em aflições, em circunstâncias ruins, nós devemos ser gratos por isso, porque nós temos um Deus libertador que pode realmente nos acudir nas horas mais difíceis. E no nível de ser humano, também podemos expressar gratidão também umas pessoas para com as outras, né? Pelo que elas fazem por nós, devido ao que elas fazem por nós e que elas possam desejar que nós também possamos apreciar o que nós fazemos, que elas possam enxergar em nós que nós somos cristãos, que nós somos pessoas amorosas e que nós somos pessoas que podemos ajudá-las também. Por isso é muito importante que os pais orem pelos seus filhos e que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo para que seus filhos amem o Criador do Universo e reconheçam os sacrifícios feitos por Ele, Deus, dando seu único Filho Jesus para morrer por todos nós, né? Por tudo que Ele tem feito por nós, que Ele pode também fazer pelo seu Filho, dentro da educação, para proporcionar também uma vida melhor para todos eles. E nessa semana nós nos aprofundaremos em estudos diários da lição 2, que refletiremos sobre a importância da oração e as palavras de ação de graças que Paulo fala em Filipenses e Colossenses. E também nós abordaremos mais alguns assuntos para enriquecer e fortalecer a nossa vida, para nós entendermos que nós devemos ser gratos. Como, por exemplo, um ponto. Pelo que Paulo expressou assim, de gratidão na carta a Filipos, por que ele fez isso? Que certeza ele deu aos filipenses e por que isto é importante? A resposta nós daremos durante essa semana em estudos, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 3 até 8. O segundo ponto, Paulo faz uma oração assim, estupenda para a igreja de Filipos, mas qual era o foco desta oração? Quais são os grandes pedidos do apóstolo dentro dessa oração? Nós saberemos durante essa semana, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, que será um estudo assim maravilhoso que você não perca durante essa semana. O terceiro ponto é como o apóstolo Paulo enxergava a sua prisão lá em Roma. Você já imaginou? Como é que ele enxergava? Como é que ele, preso, sendo maltratado, ele ainda mandava cartas de esperança, de fortalecimento a igrejas, pedindo para que eles fossem gratos a Deus? Que lições nós podemos aprender com a sua atitude, apesar das aflições em que ele se encontrava? Em estudos diários da semana, nós daremos essa resposta. O quarto ponto, Paulo, na carta aos Filipenses, ele faz 3 agradecimentos a Deus, mas quais foram esses agradecimentos? Que fundo tinha todas essas palavras? Nós saberemos em estudos diários nessa semana, que estará em Colossenses capítulo 1, versículos 3 até 8. E nessa carta para a igreja de Colossos, quais foram os pedidos específicos que são mencionados nessa oração do apóstolo? Saberemos em estudos diários, que nós aprofundaremos com ensinamentos através do poder de Deus, para que nós possamos realmente ter clareza nas respostas. E a resposta está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12, que será um ensino maravilhoso, que todos não percam. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.